Fala, meus queridos, muito boa tarde. Professor Andrei aqui na área, né? Mais uma oficina para vocês. E nós estamos aqui falando sobre matriz, né? A gente falou lá no comecinho sobre desigualdade de matrizes, adição e subtração de matrizes, multiplicação de matriz, né? Que dá um pouquinho de trabalho na multiplicação de matriz. E agora vamos na parte interessante aqui de matriz, que é calcular determinantes. Inclusive, gente, quando vocês estiverem lá no terceiro ano, nós estamos falando já com eles aí a parte de calcular a área de um triângulo. Se eu te der 3 lados, se eu te der 3 vértices, na verdade, tem como a gente calcular a área desse triângulo e vai precisar de matriz. Então, essa bagagem você tem que levar lá para a terceira série. Para a gente calcular a área de um triângulo quando ele te der 3 vértices. Beleza? 3 pontos. Vamos dar um abraço para a galera aqui de Hugo Napoleão, São Félix do Piauí, galera aí de Jacobina, Olho d'Água, Adriel. Beleza? Vamos embora lá. Aí, ó, nessa temática de hoje, nós vamos calcular o determinante de uma matriz. Muitas resoluções de questões e para casa. E bora lá, para a gente começar a entender o que é determinantes. A teoria dos determinantes teve origem em meados do século XVII, quando era estudado processo para a resolução de sistemas lineares. Hoje em dia, embora não seja um sistema prático para a resolução de sistema, os determinantes são utilizados, por exemplo, para sintetizar certas expressões matemáticas complicadas. Definição: toda matriz quadrada associa-se um número, denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos da matriz. Olha aqui. Como é que a gente calcula o determinante da matriz? Nós temos o determinante da matriz de primeira ordem. O que é a matriz de primeira ordem? É a matriz quadrada onde o próprio elemento é igual ao determinante. Por exemplo, determinante de menos 2/3 é menos 2/3. Determinante da matriz de segunda ordem. O determinante da matriz quadrada da segunda ordem é igual à diferença entre os produtos dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, vocês vão ouvir muito eu falar esses nomes. Ah, gente, diagonal principal menos a diagonal secundária. Isso que nos serve para calcular o quê? Determinantes. Olha aí. Nós temos aqui esse determinante. Ele pegou, multiplicou 2 vezes 4, menos 1 vezes menos 3, que ficou 8 menos 3, que deu 5. Beleza? Agora, nós temos que primeiro saber o quê? Gente, quando a gente vai calcular determinantes, tu tem que saber o que é diagonal principal e o que é diagonal secundária. Ó, esse aqui são os elementos de onde? Da diagonal, que é principal. Esses são os elementos da diagonal principal. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que são esses dois aqui, que é a minha diagonal secundária. É menos o produto deles. Aí nós estamos calculando o determinante de uma matriz 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. Professor, quando for a matriz 3 por 3? Aí nós vamos falar na próxima semana, que é a regra de Sarri, que repete alguma coisinha lá, né?
Olha aí, um exemplo aqui bem simples e prático. Vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. Olha aqui, ó, é a diagonal principal, que é essa daqui, que no caso ficou 7 vezes 5, menos a diagonal secundária, menos 2 vezes 3. 35 menos 6 dá 29. Esse é o determinante dessa matriz. Beleza? Olha aí, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades. Entre essas propriedades, elas nos ajudam muito a sintetizar, para evitar até tu calcular um determinante. Aí tu se identificar uma matriz, alguma propriedade, na verdade, e tu aplicar, tu vai evitar de calcular aquele determinante. Por exemplo, primeira propriedade, chamado fila nula. Se todos os elementos de uma fila, de uma matriz, forem nulos, o determinante é zero. Observa aqui, ó. Eu tenho essa terceira linha que é zero. O outro exemplo, a terceira linha também é toda por elemento zero. E o último exemplo, a segunda coluna é zero. Então, o nosso determinante desse aqui é o quê? Zero. Agora, filas paralelas iguais ou proporcionais. Se duas filas paralelas de uma matriz A forem iguais ou proporcionais, o determinante é igual a zero. Então, observa aqui, ó. Essas duas, primeira coluna e a terceira coluna, elas são iguais. Duas filas paralelas, viu? Ah, professor. A segunda linha, como vocês podem ver aqui, ó, é tu pegar a primeira linha vezes 2. Isso que chama o quê? Proporcionalidade. Por isso ficou menos 6, ficou 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, o determinante aqui é o quê? Zero, nem preciso fazer. Ó, quando a gente fala assim, se referindo aqui a filas, nós estamos falando também de colunas, não somente de linhas. Ah, quando tem filas paralelas, pode ser linhas, como pode ser colunas também. Beleza? Olha aqui, citando exemplos aqui, né? Eu tenho a primeira linha igual à terceira linha. Então, o determinante é zero. Eu tenho a primeira coluna, ela é o dobro da terceira. Contrário, na verdade. A terceira é o dobro da primeira coluna. Essas colunas são o quê? Proporcionais. Se elas são proporcionais, o determinante é igual a quê? A zero. Olha aí. Eu tenho uma aqui, ó. 2, 5, 3, 9. Agora, se tu mudar a posição dele, 5, 2, 9, 3, muda o sinal. Se eu mudar as linhas aqui, ó, mudar as colunas, por exemplo, a posição, muda o quê? Muda o sinal do determinante. Se o determinante é 3, aqui vai ficar o quê? Menos 3. Se eu estou afirmando que isso aqui é 5, se eu mudar a posição das colunas ou de linhas, o determinante muda o sinal. Matriz transposta. Nós falamos muito sobre matriz transposta. O determinante de uma matriz
é igual ao determinante da sua matriz transposta. Professor, eu não lembro mais o que é uma matriz transposta. Gente, matriz transposta é quando a linha vira coluna e vice-versa. Eu tenho aqui a coluna 2,4, virou a linha 2,4. Coluna 3,9, virou a linha 3,9. Se vocês calcularam determinantes, não vai mudar nada, vai ser o mesmo determinante. Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Quarta propriedade é chamada teorema de Binet. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, se eu quero saber logo o produto deles, usando aquela parte de multiplicação de matriz, tu pode ter essa propriedade. Ah, quanto é o determinante de A vezes B? É o de A vezes o determinante de B. Para tu não ter que fazer o quê? Usar aquela propriedade de multiplicação. Multiplicar as matrizes. Beleza? E eu posso fazer isso. Quarta propriedade. A quinta, quer dizer, é chamada matriz triangular. Só o que é matriz triangular? O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Gente, o que é matriz triangular? Observa que eu tenho aqui no cantinho um conjunto de elementos que formam um triângulo e eles são zero. Tem que ser zero para ser uma matriz triangular, que a gente chama. E eu não vou perder tempo. É só multiplicar os elementos de onde? Da diagonal principal. Olha aí. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Troca de filas paralelas. Olha aí. Até comentamos aqui, né? Eu tenho aqui essa matriz 3, 4, 7, 2. Se eu mudar a posição nas linhas, o determinante vai mudar o quê? O sinal. Mudou a posição, muda o sinal. Essa aqui também é facílima. Produto de uma fila por uma constante. Se o determinante é igual a um certo valor. Vamos supor, 11 determinante dessa matriz. Se eu multiplicar todos os elementos por menos 3, o novo determinante é tu pegar menos 11 e multiplicar pelo menos 3. Essa é uma propriedade. Por exemplo, eu tenho aquela matriz 2, 3, 4, 9. Se eu multiplicar todo mundo ali por 5, meu novo determinante vai ser o quê? 30. Porque 5 vezes 6 é 30. Determinante da matriz inversa. Rapaz, nós também fizemos muitas questões nas aulas passadas aí sobre matriz inversa. O que é a matriz inversa? Quando o produto da matriz pela sua inversa é igual a matriz identidade. Então, se ela admite inversa, o determinante de uma matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. Vamos supor, se a matriz A, o determinante, é menos 5, a inversa é 1 sobre 5. E a gente chama de inversa esse expoente elevado, no caso, a menos 1. Beleza? Agora vamos fazer umas questões aqui envolvendo essa parte de determinante. Gente, nós vamos falar sobre matriz 2 por 2.
tanto nas outras também nós temos que saber identificar o que são diagonal principal e o que é o diagonal secundário. Lembra que eu falei lá no início? Diagonal principal, tá aqui, ó. É a principal menos a secundária. Que fica 2 vezes 4 menos 3 vezes 1. Fica 8 menos 3, que é igual a 5. Esse é o determinante. Segundo exemplo, eu tenho 4 vezes 6 menos 3 vezes 2. Beleza, Adriel? Que fica 24 menos 6, que é igual a 18, e é o determinante dessa matriz. Agora vamos cair nas questões aí de vestibulares, envolvendo o nosso tópico aqui. Primeira questão. Vou dar 2 minutinhos aí na tela para a primeira questão. Bora lá, né? Meu amigo Paulo aí tá dizendo que na letra A é 4 aí o determinante. Não é isso? Bora lá.
Lembrando, é diagonal principal menos a diagonal secundária. Adriel Ribeiro também. Bora lá, né, meu povo? Diagonal principal, não esquece, meu filho, ó. Menos 4 vezes menos 3. Olha o sinal que vocês estão vacilando aí. Menos 1 vezes 8. Menos 4 com menos 3 dá 12 positivo. E 12 menos 8 dá 4. E é 4 positivo. Bora agora para essa outra aqui. Quem vai ser esse determinante? 8 vezes menos 7 menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Beleza? Olha aí, Adriel. O determinante é igual a menos 56. 8 vezes 7 é 56. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E o determinante é igual a menos 59. Só por que menos 59? Porque menos com menos é mais, que dá 59. Então fica ligado na questão de que do jogo de sinal, a multiplicação de sinais, porque senão, amigo, não perder questões por besteira aí. Segunda, olha aí. Ele quer saber o valorzinho de A. Esses determinantes aí. Esse A é o A ao quadrado, mais o B ao quadrado, menos o C ao quadrado. Então, nós vamos ter que calcular os determinantes de cada um deles e depois substituir naquela nossa expressão. Professor, quem é esse Azinho minúsculo? É o determinante daquela matriz ali. E o B, vamos calcular o determinante do B, depois do C, e fazer aquela expressão. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para questão 2.
Olha aí. Bora lá, né? O que o Paulo tá dizendo aqui. Aqui vai ficar... Exatamente, né? Exatamente. Bora descobrir o determinante dessa matriz aqui, A. Esse Azinho, na verdade. Vai ficar como aí? Vai ficar 2 vezes 4 menos 1 vezes menos 3. Aí fica 8 mais 3, que o A é igual a 11. Beleza? Agora vamos encontrar o valorzinho do B. O B é igual a 21 vezes 1 menos 7 vezes menos 3. E o B é igual a 21 mais 21, porque menos com menos é mais. E o B é igual a 42. Agora vamos encontrar o valorzinho do C. O C é igual a menos 1 vezes 3, menos 5 vezes menos 2. Que fica menos 3 mais 10, porque menos com menos é mais. O C é igual a 7. Agora nós vamos descobrir o valor dessa expressão aqui, ó. A ao quadrado fica 11 ao quadrado, mais o B, que é 42, menos o 7 ao quadrado, que o C é 7. Aí fica 121 mais 42 menos 49. 121 mais 42 dá 163 menos 49. Quanto é que dá? 163 menos 49. O valorzinho desse A é igual a 114. Então tivemos que calcular vários determinantes, né? Para depois a gente substituir para a gente poder encontrar esse valorzinho aí do A. Beleza? Vamos aqui para a questão 3. Ah, essa aqui já é bem interessante, né? Resolva a equação. Nós temos que calcular esse determinante, montar, na verdade, equacionar, para depois a gente encontrar esses valores de x. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para questão 3.
Bora lá, né? Então, gente, aqui nós vamos nos deparar, né, Adriel, com a equação do segundo grau. Mas como assim, professor? Ele está afirmando que o determinante disso aqui é igual a menos 6. Beleza? Então, bora lá. Nossa diagonal principal, quem é? É o produto desses elementos, que vai ficar x ao quadrado, que é x vezes x. E o produto desses dois aqui, menos 5x. Isso aqui dá quanto? Menos 6. A questão me disse aí dá menos 6. O que é que eu vou fazer? Eu vou levar todo mundo para o primeiro membro. Fica x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aí que eu disse que nós vamos deparar com a equação do segundo grau. Quem é o A? O A é 1, o B é menos 5 e o C é igual a 6. Beleza? Agora vamos usar o que? Bhaskara. Fórmulazinha do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Nossa equaçãozinha do segundo grau, que a gente já aprendeu desde o nono ano. Que é o nosso delta? Fica menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Aí o delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Nós encontramos o delta. Vamos encontrar as raízes, que a gente está atrás dela, que é o x. A fórmula menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Substituindo lá na fórmula, pegando os elementos, fica 5, porque menos com menos é mais ou menos 1 sobre 2. Nós vamos ter aqui duas soluções. A primeira, que é o 6 dividido por 2, que é 3. E a segunda, que é 4 dividido por 2, que é 2. Beleza? Todas duas, dá quanto aí? Menos 6. Beleza? Bora lá. Próxima questão. Encontre o valor do determinante entre a matriz 2 por 2. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Principal. Então, o determinante dela é igual a 2 vezes 4 menos 3 vezes 3. Que fica, o determinante é igual a 8 menos 9. O determinante é igual a menos 1. Beleza? Determinante é igual a menos 1. Questão 5. Olha aí, envolvendo equaçãozinha de novo. Envolvendo a equação, pode ser que seja do primeiro grau, do segundo grau. Beleza? Bora lá, 2 minutinhos na tela para a questão 5.
Bora lá, né? Então nós vamos no mesmo estilo que a gente fez aquela outra questão. Diagonal principal, que fica 3 vezes menos 1 vezes x menos 1. Isso aqui tem que dar quanto? 3, que é o valor do determinante. Aí fica menos 3. Faz aqui a distributiva. Na verdade, não vou mudar o sinal aí, né? Fica menos x mais 1. Isso aqui é igual a 3. Beleza, Adriel? Fica menos x menos 3 mais 1 dá menos 2. Quando vai para o outro lado, vai mais 2. Fica menos x igual a 3 mais 2. Menos x é igual a 5. Multiplicando por menos 1, x igual a menos 5. Esse é o valorzinho dele. Que fica menos 1, menos 5, menos 1, menos 6. Então fica menos 3 mais 6. É verdade, o resultado ele dá 3. Questão 6. Olha aí, já fez uma bem parecida com essa. Deu o valorzinho desse A, o do B, e quer saber aquela expressão. Bora lá. Quem vai ser o nosso valorzinho do A? O A é a principal, que vai ficar menos 3 vezes 1, menos 2 vezes menos 5. Quem vai ser esse A? Menos 3 mais 10. O A é igual a 7. Beleza? Esse é o valorzinho do A desse determinante. Agora vamos para o B. O B vai ficar 2 vezes 10 menos 4 vezes 6. Que fica o B é igual a 20 menos 24. E o B é igual a menos 4. Bora substituir naquela expressão 3A. Então vai ficar ó, 3A, né? Mais o B ao quadrado. Fica 3 vezes 7 mais menos 4 ao quadrado. Que fica 21. Aí mais 16, porque número negativo elevado a expoente par, ficar positivo. 21 mais 16 dá 37. Bem parecido com aquela que a gente acabou de fazer. Questão 7. Olha aí. Ele me deu essa matriz A e quer saber o valor de 5 vezes esse determinante. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para a questão 7.
Bora lá, né? A nossa diagonal principal é essa daqui. Que o determinante dessa matriz vai ser o quê? 7 vezes 4 menos 2 vezes menos 13. Que fica o determinante dessa matriz? 28, menos com menos é mais. 2 vezes 13 dá 26. Que o determinante dessa matriz é igual a 54. Beleza? Só que a questão quer saber 5 vezes o determinante. Então, quem é que vai ser 5 vezes o determinante dessa matriz? Fica 5 vezes 54, que é igual a 270, que com certeza está aí na letra C. Se fosse 6 vezes, 4 vezes, só era pegar o determinante e multiplicar por aquele número. Próxima questão. Calcular o determinante dessa matriz, cor mais fácil do mundo. É a diagonal principal, não é isso? Menos a diagonal secundária. Que vai ser quem? 6 menos 4. O determinante dessa matriz é igual a 2. O determinante da matriz A. Bora aqui para a próxima questão. Questão 9. Olha aí. Bora lá, né? A gente observa aí que nós temos esse número aí, que ele é uma dízima periódica. Beleza? Então nós temos que transformar isso aí para fração. O que é esse 0,3? É 3 sobre 9. Beleza? Então essa matriz é a mesma que isso aqui, ó. É 1 sobre 2. Aqui é 3. Aqui é 3 sobre 9. E aqui é 8. Beleza? Agora nós vamos aplicar. Agora nós vamos usar o quê? O determinante. Que fica a matriz A. 1 meio vezes 8. Menos 3 vezes 3 nonos. Vamos colocar aqui um texto, né? Aí vai ficar, ó. 8 dividido por 2 é 4. Menos 9 dividido por 9, que dá 1. E 4 menos 1 é igual a 3. Beleza? Agora, essa daqui tinha que lembrar lá do que eu já falei com vocês. Qual foi, professor? Aquela parte que eu tenho aqui uma matriz genérica. Essa matriz genérica, o que é? Nós temos que montar a nossa matriz. E ela é uma matriz o quê? 2 por 2. Isso quer dizer o quê? 2 linhas e 2 colunas. Então vamos lá, montar essa matriz A. 2 linhas, nós temos o A11, o A12, o A21 e o A22. Beleza? Agora, nós vamos montar ela. Quem é a lei de formação? Ele me deu bem aqui, ó. É I mais J. Professor, o que é esse I e o que é esse J? O I é a linha e o J é a coluna. Quem vem primeiro é a linha e o que vem em segundo é a coluna.
Isso aqui vai ficar como? 1 mais 1. Aqui, 1 mais 2. 2 mais 1. E aqui, 2 mais 2. O que é que eu estou fazendo? Eu estou somando a linha com a coluna. Isso daqui, minha gente, é chamado o quê? A nossa matriz genérica, matriz artificial, que a gente chama. Pessoal, como é que eu sabia que tinha esses elementos? Porque é uma matriz 2 por 2. Matriz 2 por 2 quer dizer o quê? 2 linhas e 2 colunas. Agora, quem que vai ser a nossa real matriz aqui? Vai ser, ó, 2, 3, 3 e aqui 4. Beleza. Montei todos os elementos da nossa matriz. E agora, quem vai ser o determinante dessa matriz? É a matriz principal, que no caso vai ser o quê? 2 vezes 4, menos a matriz secundária. Que vai ficar como? Quem vai ser esse determinante? O determinante dessa matriz vai ser 2 vezes 4 menos 3 vezes 3. O determinante dessa matriz é igual a 8 menos 9. O determinante desta matriz A é igual a menos 1. Beleza? Olha que questão interessante. Onde nós tivemos que montar a matriz. Lembrando lá no iniciozinho, quando eu comecei a falar com vocês sobre essa parte que a gente diz definição, né? Da parte de igualdade de matrizes. Tem soma, subtração de matriz. Nós também falamos muito isso aí com vocês. Pegar a matriz e multiplicar por um número real. Multiplicar a matriz. Lembra que quando a gente vai multiplicar a matriz, não são todas que a gente pode multiplicar. Tem uma regrinha para a gente multiplicar matrizes. Outra coisa, o que é? Matriz transposta. Matriz inversa. Matriz inversa, o que é? Existe todos? Também não. Pode ser que exista. Que o produto da matriz pela sua inversa tem que ser igual à matriz identidade. E outro, professor, na próxima semana vamos falar o quê? Vamos continuar falando de determinantes, só que nós vamos agora falar de determinante de matriz 3 por 3. Que é 3 linhas e 3 colunas. Que tem a famosa regra de Sarris. Para nós que repetir as duas primeiras colunas. Então você tem que ter mais atenção ainda quando a gente for resolver esse tipo de matriz. Por quê? São mais elementos para a gente multiplicar. Então, requer muita atenção. Professor, e o Enem gosta de cobrar matriz na prova? Sim. E ela tem uma afinidade como é que ela gosta de cobrar o Enem. Ele quer que tu tenha a noção, ele quer que tu tenha a ideia do que é uma linha e do que é uma coluna. Olhar para uma tabela, tu sabe, essa tabela tem tantas linhas, ela tem tantas colunas. Então, eu tenho a matriz do tipo 5 por 3. O que é a matriz do tipo 5 por 3? Ela tem 5 linhas e 3 colunas. Então, é isso que a gente tem que saber identificar nas questões de matriz lá no Enem. Que vem caindo nesses últimos anos, essa parte aí de matriz. Muito interessante, que é o currículo aqui da nossa segunda série. Lá no terceiro ano a gente faz uma revisada sobre essa parte aí.
e não passar esse mês aqui de setembro falando sobre matriz. Beleza? Todas as operações nós falamos aqui de matriz. Desde igualdade, né? A gente viu lá no comecinho, a gente falou até a parte de multiplicação de matriz, que sempre dá um pouquinho mais de trabalho essa parte de multiplicação de matriz. Aí que nós vamos entrando na parte de determinantes. E como eu já disse, estamos falando aqui na terceira série, que vamos precisar disso aqui. Quando a gente for calcular a área de um triângulo, quando ele te der 3 pontos, quando ele te der 3 vértices, que a área deles ir lá, a fórmula é o módulo do determinante dividido por 2. Aí como é que tu vai calcular aquela área se tu não lembra mais como é que calcula o determinante? Se tu não viu, se tu não assistiu a aula. Então tem que saber. Beleza? Então eu queria agradecer a presença aí de vocês, a participação. E até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.